mais uma videoaula. Me chamo Jadilson, sou aluno de Licenciatura da Computação, cursando a disciplina de estágio 5 com a professora Kelly Vila Costa, certo? Sou aluno da Universidade Federal da Paraíba. O assunto de hoje é referente à detecção e correção de erros, ainda em se tratando de computação desplugada, certo? Que engloba todas essas funcionalidades. A detecção e correção de erros. O que nós iremos ver nesta aula é a relação às contagens, certo? Fazendo um exemplo com cartas, e a questão de paridades. Detecção de erros e o que pode-se entender sobre isso. A detecção de erro e correção de erro, a EDC, são algoritmos vitais no mundo atual. Absolutamente todos os meios de comunicação atual dependem da detecção e correção de erros para funcionar. E a informática depende totalmente da detecção de erro para se tornar uma fonte confiável. Podemos dizer que a contagem, em relação à contagem, algumas definições, a contagem nesse caso se refere ao erro, ao que o processamento não consegue e não conseguiu corrigir. Okay? Isso aqui envolve aquela parte de bits, bytes. Paridade, que pode se entender por paridade. A verificação de paridade é uma metodologia simples de detecção de erro entre dados que estão sendo gravados na maioria do computador e ler novamente. Essa parte de dados nós vamos entender quando o disco rígido, o HD, que o computador, que você vai inserindo algumas informações no computador e ele vai gravando, certo? Aí envolve tanto no disco rígido, que é o HD, tanto em relação à memória também. Ele requer o tipo mais velho da memória do computador, conhecido como memória de paridade. E em computadores mais novos, a BIOS, que é o Basic Input Output, são um sistema de entrada e saída, né? A BIOS, definição de Basic Input Output System. Configuração seja ativada. Para que a configuração seja ativada, é necessário que os computadores mais novos venham com uma ferramenta de BIOS mais atualizada. Aqui nós temos um exemplo de cartas, certo? Onde duas pessoas estão exemplificando o que vai ser estudado. Desta forma, nós vamos ver que nós temos 5 fileiras de cartas, certo? É como se fosse uma tabela com 5 cartas. A quantidade de cartas da linha, 5, e a coluna. O que podemos observar aqui, que ele está montando as cartas e existem as cartas pretas e as brancas, certo? Aí vai ser um jogo, uma mágica, onde a gente vai identificar a questão da paridade. Por exemplo, nessas cartas contém 5 fileiras de cartas e colunas. Podemos observar aqui que a gravação de dados, por exemplo, está no campo 1, campo 2 e campo 3. Da mesma forma, se você observar, tanto na linha quanto na coluna, existem três armazenamentos de dados, certo? Onde ele grava por linha e coluna. Olha, aqui na primeira tem 3, aqui 3. Na segunda, 3 que foram gravadas, né? Onde está preenchido preto, está sendo uma gravação.
na terceira 3, na quarta 3, na quinta 3. E na coluna da mesma forma, certo? Quando acontece o erro, é, aí é mais fácil de identificar. Veja no slide. Pronto. Podemos observar aqui uma modificação. Certo? Essa carta aqui, ó, nós temos 3 na primeira coluna, não, na primeira coluna. Só que na linha a gente só tem 2, certo? Na terceira 3, na segunda 3 e na quarta, na terceira 4 campos foram gravados. Isso aqui é onde acontece o erro. Eu coloquei no slide a forma anterior e aqui foi ocorrida a detecção de erro. Podemos observar que a posição do campo 3, onde estava preenchido aqui na primeira linha e coluna, foi movido, certo? Foi movido para essa terceira. Aí o erro está aqui, ó, nessa linha, que é na gravação. Aí nesse próximo exemplo nós inserimos mais uma linha, certo? Onde fica para identificação da carta de paridade. Nesse jogo nós podemos observar aqui o seguinte: parece um xadrez, né, uma dama aqui, mas dá para observar que os campos preenchidos do colorido são 3 e tem 3 de branco, certo? Ou seja, são ímpares. Cada linha é preenchido com a informação de dados cujo o preenchimento conclui-se que é ímpar. Pronto. Nesta aula nós vimos a questão de paridades, erros, correção de erros. E nós vimos também que quando os dados são armazenados num disco ou transmitidos de um computador para o outro, costumamos supor que este não tenha sofrido alteração. Assim, de primeiro impacto, nós observamos visivelmente que ele não sofreu alteração. Porém, no processo, que existe muitas vezes o problema acontece e os dados são alterados acidentalmente. Desta forma, a questão da paridade foi perceptível em que o conjunto de cartas, quando é invertida a posição, eles são movidos da gravação quando está lendo no disco. Por isso que acontece a questão do erro e a correção de erro vem com a paridade, que é inserir mais uma carta. E assim vimos que quando acontece que uma ou mais de uma carta são viradas, ou seja, alterando a sequência das informações, com a paridade nós podemos descobrir onde está sendo identificado o erro. E esse erro é possível realizar a correção, certo? E dessa forma o problema vai ser solucionado. E os dados que foram armazenados no disco, mesmo sofrendo alteração, não vai ser perdido, porque com a correção, essas informações que foram gravadas no disco vai ser recuperado e fixado. Podemos observar que na primeira tabela, na primeira sequência de cartas, existiam 5 séculos, eram 5 linhas e 5 colunas. E a quantidade de cartas coloridas eram 3 e as em branco eram 2. Desta forma era identificado a leitura
E assim, na próxima tabela, foi inserido mais uma linha e a coluna para correção e exemplificação da paridade.